Fluminense e Corinthians fazem um confronto decisivo para sair da zona de rebaixamento. É sobre isso o vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense tem um jogo hoje à noite no Maracanã, importantíssimo para a permanência na Série A. Fluminense que se complicou em 2024 com contratações ridículas no início do ano, né, com um planejamento estúpido, um planejamento, né, onde o time se apresenta e joga 7 dias depois e aí começa um festival de lesão de jogadores já bastante veteranos e enfrenta o Corinthians hoje à noite no Maracanã, né, com um público que deve ficar na casa das 30 mil pessoas, num jogo dramático para as duas equipes. Né? Corinthians e Fluminense estão no Z4, o Corinthians tem um ponto a mais que o Fluminense, então a vitória hoje é fundamental por ser um jogo em casa e é fundamental por ser um rival direto nessa luta desgraçada contra o rebaixamento. O Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos ou Inácio e Esquerdinha na lateral esquerda. O meio-campo com André, com Facundo Bernal, Alexander e Lima. Quero ver quem vai criar alguma coisa nisso daí. Keno e Cauã Elias no ataque. O Fluminense está sendo demolido pelas contusões, mas também por uma arbitragem catastrófica, para dizer o mínimo, para dizer aquilo que é possível ser dito e não aquilo que eu estou pensando, aquilo que está no meu coração. Então, o senhor Anderson Daronco operou o Fluminense no jogo contra o Vasco, validando o primeiro gol, que foi irregular, muito irregular, não foi pouco irregular, e tirando do confronto contra o Corinthians o Ganso e o Arias, além do pseudo-técnico Mano Menezes. E dessa forma o Fluminense vai sem os seus principais articuladores de jogada e não sei o que vai acontecer, né, sinceramente, dentro de campo com um meio-campo que não cria. Um meio-campo que vai ter uma pegada de marcação boa, mas que não cria, simplesmente não cria. O último confronto entre Fluminense e Corinthians foi no primeiro turno, aquela derrota vexatória por 3-0, onde o Fluminense não jogou absolutamente nada. E é preciso agora dar o troco nos 3 pontos. Não precisa ser o 3-0, pode ser um 1-0 que caracteriza as vitórias do Fluminense na era Mano Menezes. No histórico do confronto é muito equilibrado. O Corinthians tem 44 vitórias, o Fluminense 43 e são 35 empates. É um confronto historicamente onde essa vantagem ela vai de um lado para o outro, mas extremamente equilibrado. Nesse momento em desvantagem, então é hora também por isso de vencer e empatar a estatística desse confronto. O Fluminense precisa dessa vitória e precisa não tomar gol, porque não tomando gol, fazendo umzinho, ganha, que tem sido assim que o Fluminense tem vencido os seus jogos. No entanto, sem a criatividade do Ganso, do Arias, vai ser muito difícil o Fluminense conseguir criar jogadas, colocar o Cauã Elias na cara do gol. O Fluminense chuta menos com o Mano Menezes do que chutava com o Fernando Diniz. O Fluminense faz menos gols com o Mano Menezes do que fazia com o Fernando Diniz. E o Fluminense vem de uma sequência muito ruim. O Fluminense empatou com o Juventude, foi eliminado da Copa do Brasil em casa, no Maracanã, depois de estar perdendo por 2-0. Fez 2 gols lá no finalzinho, não teve tempo para tentar a virada. O Fluminense perdeu o clássico para o Vasco e o Fluminense saiu em desvantagem nas oitavas de final da Libertadores. Já vi pessoas sérias, pessoas bacanas no Twitter, perguntando o que a torcida prefere, ficar na Série A ou tentar o bicampeonato da Libertadores. Eu quero dizer que o bicampeonato da Libertadores, com o Mano Menezes, é praticamente impossível. Um técnico sem título internacional, sem expressão nenhuma, que foi parar na seleção sabe Deus como, que não serviu para o Bahia, que o Corinthians também não quis, e o Fluminense foi lá e contratou. Contratou porque coloca alguém para levar a culpa no lugar de quem tem culpa, que é a diretoria do clube. Então, a Libertadores, o bicampeonato da Libertadores, para mim, é uma missão quase impossível. A permanência na Série A, não. Basta que a arbitragem seja honesta, pare de prejudicar o Fluminense, como foi contra o Vasco, como, por exemplo, não foi porque não foi a arbitragem da CBF,
contra o Grêmio. Foi uma arbitragem boa, muito boa, diga-se passagem, mesmo com a derrota. Para o Fluminense conseguir as vitórias que vão trazer a permanência na Série A. Há uma questão levantada também no Twitter que o Fluminense tem sido prejudicado por ser um dos líderes da Liga Forte União, né, que pode vender os direitos de transmissão para o SBT ou para a Record, ou até mesmo para a Globo, mas nesse momento as favoritas são SBT e Record. E quem manda na CBF é a dona Rede Globo, né, a mamãe do nosso rival da Gávea. Eu, sinceramente, não acredito nisso, porque muito antes disso o senhor Daronco já prejudicava o Fluminense. No entanto, ao ver os comentários do senhor Paulo César Oliveira, né, dizendo que aquele pênalti escandaloso, absurdo, criminoso que foi marcado contra o Fluminense no clássico contra o Flamengo foi realmente pênalti, e que o Daronco acertou ao validar o gol do Vasco, eu fico pensando se não tem um fundo de verdade, né, no meio desses bastidores do futebol brasileiro que devem ser absolutamente nojentos. De toda forma, Tricolor, se você é do Rio, Grande Rio, e tem condições de ir ao Maracanã e chegar na volta em segurança em casa, vá, apoie. Grite 90 minutos para que o Fluminense vença o Corinthians. Uma vitória pode sim tirar o Fluminense do Z4 já nessa rodada. Uma derrota vai nos afundar na crise definitivamente. Uma crise anunciada quando se demitiu o Fernando Diniz e se contratou um não técnico ou um ex-técnico em atividade. Aí você escolhe, que é o Mano Menezes. Um grande beijo, um grande abraço e que Gravatinha nos abençoe hoje para que a gente conquiste uma vitória.